Meus queridos, então vamos lá para mais um panorama da semana, né? Semana um pouco agitada, muitas coisas aconteceram aí, inclusive nossa bolsa bateu o tourinho de ouro. Muita gente já começa a falar em 10 mil, 50 mil pontos que o mercado vai subir. Só que a gente sabe que essa euforia ela tem data de validade, não é bem assim que as coisas acontecem. Principalmente para nós que operamos no day trade, as coisas acontecem um pouco diferentes. Então não adianta nada você ficar, eu vou bater 10 mil pontos, né? Sendo que o mercado vai lá, corrige, você tá só comprando, o mercado fuma, entendeu? É assim que acontece. Então, para a gente iniciar nosso trabalho aqui, né? O Ibov essa semana pipocou para cima, estourou a nossa máxima histórica aqui. Uma coisa interessante é que, por mais que ele tenha estourado a máxima histórica, ele não permaneceu lá por muito tempo. Ele foi lá, fechou uma velinha acima e logo em seguida já veio corrigindo. Ou seja, foi só uma lembrança, né? De que provavelmente no futuro próximo nós iremos estourar essa casa aqui, iremos bater mais de 140 mil pontos aí. Mas para isso, né? Depende muito do que vai acontecer. Nós iremos falar disso aqui no nosso panorama. Então, a semana foi bem agitadinha aqui, principalmente por conta das tarifações que nós iremos falar a respeito dela aqui, alguns acordos comerciais que aconteceram, taxa de juros, muita coisa que ajudou o nosso mercado a puxar para cima. Como vocês podem ver aí no gráfico semanal, o mercado até estourou, mas fechou dentro da velinha anterior. Olhando o gráfico diário, é aquilo que eu falei com vocês, rapaziada. O mercado ele vai estourar essa máxima histórica, mas quantas vezes eu falei que ele estava devendo correção e que ele só ia fazer isso depois que ele beijasse a 9? Pois bem, foi lá, beijou a 9, estourou, explodiu o topo e começou a corrigir. Sexta-feira, né, o mercado um pouco vagabundo, tomamos o loizinho aqui na sexta-feira, mas tudo bem. Não conseguimos pegar aqui a precificação do IPCA, infelizmente o mercado foi embora, até vendemos aqui por aqui assim, tomamos um stopzinho, depois pegamos a operação que pagou ali uns 260, 300 pontos, depois o mercado estourou para cima aqui meio mal assombrado, não quis comprar, né? Fiquei esperando, tentei comprar aqui nessa região que o mercado veio, tirou a gente, depois entregou a porra do movimento e eu preferi fechar o dia nesse loizinho aqui que tá tudo certo. Segunda-feira a gente volta aí com todo o gás. Então basicamente foi isso que aconteceu no nosso Ibov. A gente olhar aqui o Doleta também, já tem um tempinho que ele tá caindo, tá se recuperando, estamos aí a 5,67, o dólar futuro especificamente. Não é algo ruim, é algo muito bom. Como vocês podem ver aqui, o gráfico semanal ó, é só queda atrás de queda. No gráfico diário aqui ele até deu uma corrigida, bateu na 21, mas logo em seguida voltou a cair. Então tá um cenário um pouco favorável pra gente, né? Tá um cenário bem interessante pra gente continuar. É claro que, como eu falei, tudo depende de variantes. Observando o Orives, né? Observem que o Orives, essa semana, ele até chegou a romper lá, ó, bateu máxima histórica, tal, 13.500. Só que depois disso, ó, ele não conseguiu retornar para a região de topo. Apesar que ele tá subindo, mas ele deu uma segurada nas emoções aqui no topo. Principalmente por quê? Porque a galera tá meio mal assombrada. Todo mundo esperando aí, não sabe o que é que acontece. Aí bota dinheiro no ouro, né? Tira dinheiro, bota casaco, tira casaco. Então a gente não sabe direitinho o que é que tá acontecendo. Então a gente precisa ficar atento nessas tarifações aí. O ouro pra gente é um ótimo indicador. Olhando o gráfico semanal, vocês podem ver que ele fechou a semana ali em alta, tentou ali voltar para o topo, mas já voltou. Se a gente pegar uma FIBO nos mesmos moldes que nós operamos ali no índio, vocês podem observar que ele chegou a bater aqui na região de 61, não ultrapassou, tá vendo? Fechou abaixo, tá segurando as emoções. Então, para mim, para esse ouro começar a subir, ele tem que romper essa regiãozinha aqui, ó. Enquanto ele não romper essa regiãozinha aqui do 370, por aí, 380, até 400 ali, fica muito difícil para ele dar continuidade nesse movimento de alta. Uma coisa bem interessante do ouro é que foi encontrada aí minas de ouro, né? Tanto na Argentina quanto no Chile. Então as novas minas aí foram encontradas. Recentemente foi encontrada também uma na China. Então o ouro tá em alta, né, rapaziada? Automaticamente todo mundo ele vai procurar ali o ouro. Inclusive eu, né? Fui aqui no quintal, dei uma escavada aqui, fui debaixo das plantas, cavei ali, pra ver se eu encontrava ouro, mas até então não encontrei nenhuma pepita, mas vou continuar procurando e assim que eu achar eu vou falar com vocês. O petróleo essa semana subiu 3%, só que isso não é preocupante. Eu avisei para vocês que quando o petróleo cai assim, pode esperar que vem merda, alguém sabe de alguma coisa e por conta disso a gente consegue antecipar alguns movimentos. Então se o petróleo está caindo por algum motivo, quer dizer que alguém está vendendo desesperadamente, ou seja, alguém sabe de alguma coisa. Logo
Logo em seguida veio o ataque, o petróleo pipocou para cima, né? Subiu 3%, mas é como eu disse, não faz risco nenhum para a nossa inflação. Por enquanto ele está aí super controlado. Essa semana o Donald anunciou que ele fez um acordo com o Reino Unido, inclusive esse foi um dos motivos, né, pelo qual a nossa bolsa pipocou para cima aí essa semana. Foi bem interessante isso aqui. Se por acaso eles não conseguirem fechar acordo ali com a União Europeia, já vi que eles podem sobretaxar em 95 bilhões de euros em exportações americanas. Então podemos dizer que está tudo quase resolvido, né? Pelo menos nas pesquisas que eu tenho feito aqui, eu percebi que está tudo quase resolvido. Tem quase um acordo com a Inglaterra, tem quase um acordo com a União Europeia, né? Quase um acordo com a Argentina, quase um acordo com a Índia, quase um acordo com a China. Então, provavelmente aí, nos próximos 60 dias, eu acredito que a gente sai desse quase e a gente vai para uma resolução desse problema aí. Mas por que 60 dias, meu parceiro? Porque o Trump, manos, não tem tempo. Ele não tem tempo. Então, caso ele não consiga esses acordos comerciais, isso pode acabar atrapalhando o rolê da economia americana. Então, esses acordos aí, se ele não conseguir fechar com a galera, ele vai ter que ou reduzir ou cancelar algumas tarifas, ele vai ter que pedir arrego de alguma maneira aí, porque senão ele vai acabar pipocando, estourando na economia americana e o Fed não vai baixar os juros e já sabe o que vai acontecer, né? Isso vira uma cagada federal e já começa a apontar e é vagabundo, é isso, é aquilo e então para evitar esse tipo de problema e com certeza ele está pensando na sua reeleição, então ele vai evitar, né? Ele vai pedir arrego aí para os países que ele está procurando o famoso problema. A China, como vocês podem ver aí, né? É só uma chibata atrás da outra, a China, né? A China tá um negócio meio complicado. O crescimento do setor de serviço está menor do que nos últimos 7 meses. Isso aí já liga um certo alerta para os chineses. Como vocês podem ver, as exportações da China subiram míseros 8% agora em abril, apesar da queda nas vendas para os Estados Unidos. Mas aí fica a pergunta, por que as exportações estão subindo mesmo com essa queda que está tendo? É simples, rapaziada. Tá todo mundo com medo. Então, automaticamente, está todo mundo enviando os seus produtos para fora. Então, se a galera sabe que está rolando essa guerra comercial, essa guerra das tarifas, e se por acaso o cara já produziu seus produtos, já está com o produto fabricado prontinho só para vender, automaticamente ele manda essa porra embora. Manda essa porra embora, meu amigo, porque se por acaso der uma merda maior, a galera já mandou seus produtos para fora, já está recebendo seus quero-quero. Então, por isso que essas exportações acabaram crescendo, inclusive não só na China, em vários países e no próprio Brasil, porque a galera tá socando produtos nos navios, mandando para fora os seus quero-quero para poder garantir a venda dos seus produtos, caso dê uma merda maior, né? Tô com um espião no porto aí. Tô com um cara que tá vigiando todas as importações e exportações que tá acontecendo lá em São Paulo. É um tal de PEC. Você não conhece ele não, é um tal de PEC. Ele tá lá olhando pra gente aí, então ele tá passando pra gente aí todas as informações, os navios que chegam com Xing Ling, tráfico humano, porra, ele sabe de tudo. Mas, uma coisa bem interessante, mesmo com esse crescimento que vocês viram na China, o Xing Ling tá precisando injetar capital na economia. Porque a economia de lá não está funcionando muito bem, tá dando muita merda lá, inclusive nós iremos falar disso aqui agora. O Xing Ling tá sofrendo e eles não querem que ninguém saiba que eles estão sofrendo. Veja isso aqui, né? Que a China está omitindo os dados corretos da economia, diz um certo jornal americano aí. É verdade? Não sei, mas a gente tem que ficar com uma certa desconfiança, porque a China pode sim estar omitindo essas porra aí. A gente não sabe, não tem como a gente saber. E outra coisa interessante, os dados são suspeitos, né? Eu tava dando uma pesquisadinha aqui, tá todo mundo desconfiando do PIB da China, a taxa de desemprego entre jovens, os investimentos estrangeiros e principalmente setor imobiliário. E isso aí, meus manos, liga um certo alerta pra gente, porque a gente quando tá operando, a gente vai olhar a porra dos números, né? Não só a gente, claro que de maneira geral, os investidores de maneira geral vai olhar a porra dos números. Mas será que esses números são reais? Será que são de verdade? E o que é que liga outro alerta pra gente? É que a China é uma ditadura. Então pensa comigo, né? Eu sou um ditador, eu sou um cara filho da puta, Xing Ling, do pé preto, Sr. Miyagi. Então, automaticamente chega pra mim os dados da economia, o cara fala, ei meu patrão, os dados econômicos apareceram, né? A gente tá fudido, tá cheio de problemas aqui, não podemos dar mole, vou publicar esses dados. Se eu fosse o Xing Ling, com todo o poder, eu ia falar, ops, negativo, filho. Dúvida porra nenhuma, não vai divulgar dados não. É claro que não vai mostrar que a gente tá na merda. É claro que não vai mostrar que eu sou um péssimo ditador e estou fazendo cagada, né? Eu sou um péssimo governante. Não vai mostrar essa porra não. Agora, em países que são uma democracia, eles precisam mostrar a porra dos números.
Tem gente que não confia no IBGE, né? Tem que falar, o IBGE é um vagabundo, tá mentindo ali, a inflação tá pior que isso. Sim, tá, beleza. Porém, é muito mais difícil você omitir os dados de um país democrático, porque automaticamente não tem só o IBGE fazendo esses dados, não tem só o IBGE fazendo a coleta de dados. Como eu falei para vocês, empresas fazem os seus levantamentos, automaticamente eles têm uma noção da direção que essa porra vai seguir. Então, não é só o IBGE que está fazendo isso. É por isso que é muito difícil você manipular os dados em países que são democracia. Já na China, a porra é completamente diferente. Aqui nós temos liberdade. Lá não, pai. Lá a cana tá moendo e tá tudo certo, todo mundo feliz. Agora, uma coisa bem interessante. No passado, já pagaram para poder a mídia falar groselha, já pagaram para a mídia omitir os dados, já pagaram para a mídia divulgar desinformações, né? No Brasil eu não vou, acho que isso não acontece no Brasil não. No Brasil essas coisas não devem acontecer não, a mídia não deve ganhar publicando fake news não. Mas na China, onde é uma ditadura ou em países nessa pegada, é meio complicado, né? Aí eu pergunto para vocês, será que a China está pagando alguns jornalistas para falar groselha? Não sei, né? Será que ela tá pagando alguns influenciadores para falar groselha? Será que eles fariam essa coisa? Será que eles teriam capacidade e coragem para fazer isso aqui? Não sei, rapaziada. Não tô dizendo nada, aí fica a critério de vocês. E um detalhe bem interessante que não é teoria da conspiração. Isso faz parte do mapa global, rapaziada. Isso faz parte da história das guerras mundiais. Inclusive, eu já falei com vocês, China e Estados Unidos está mostrando pra gente a nova Guerra Fria. Quem não estudou sobre Guerra Fria vai estudar entre o pau quebrando entre Estados Unidos e União Soviética, né? Estuda lá sobre o Muro de Berlim, a diferença ali dos dois poderes e você vai entender que é a mesma porra. A diferença é que no passado eles estavam querendo, né, levar o homem para a Lua. Vamos levar o homem para a Lua primeiro, quem levar consegue. Inclusive a União Soviética quase conseguiu, faltou bem pouquinho. Antes do presidente John Kennedy ser assassinado, ele queria um acordo com a União Soviética para os dois países levar o homem para a Lua juntos, ou seja, se juntar para fazer esse experimento juntos, né? Então isso aqui é algo que acontece desde a nossa história. Por que eu tô falando isso? Porque a União Soviética do passado, ela chegou a pagar jornalistas americanos para falar bem deles. Então, na década de 80, antes da União Soviética ir pro saco, né, e de ralo de vez, estava todo mundo falando bem. Diziam que a União Soviética era isso, era aquilo, que tava não sei o que era contraponto lá da economia americana, que a União Soviética ia ultrapassar os americanos porque eles eram melhores, diziam que iam derrubar a economia americana, só que na verdade era que os soviéticos estavam fodidos, né? Então eles estavam querendo mandar os caras pro espaço, com essa guerra, com essa querência toda, esse desejo de mandar os caras pro espaço, mas a população tava fodida, tá? Todo mundo passando fome, todo mundo na merda, todo mundo desesperado, e a galera olhou assim e falou, porra, o lado de lá é melhor, viu? Acho que o lado capitalista é mais interessante pra gente. Até que quebrou, né? Entre aspas, quebrou a União Soviética. A população derrubou a porra do Muro de Berlim e ficou tudo certo. Então, é importante que a gente tenha essa desconfiança. Mas falando de China, Rússia, né? A antiga União Soviética, nós não estamos especulando, nós estamos falando fatos históricos, né? Grandes historiadores, grandes histórias que já aconteceram no passado, que tem documentos comprovando essa porra que eu tô falando aqui. Estudem sobre o assunto, estudem sobre a Guerra Fria. Vocês vão ver que eu não tô falando groselha. Então fique esperto, né, com essa questão aqui. Essa bomba aqui no futuro pode explodir. Isso aqui é uma bomba relógio que está se formando aí na economia chinesa e pode explodir, e se explodir, o Brasil tá fudido. Não só o Brasil, mas muitos países que dependem da economia chinesa tá fudido. É por isso que eu alerto a vocês do problema, né, do Brasil depender 100% da China. Do Brasil depender da China, porque se isso der uma merda, irmão, porra, vai fuder todo mundo lá e fuder não só o Brasil, né, mas vários países que tem muitos acordos comerciais com a China. Claro que isso aí é papo de futuro, eu tô falando assim de maneira geral para vocês entenderem, mas desperto para vocês o interesse de estudar sobre o assunto. Nos Estados Unidos, nada de novo, o Fed mantém a porra dos juros inalterado, né, 4,25, 4,50, algo que a gente já sabia porque o FedWatch já estava precificando isso aí, e o Jerome Powell já falou que provavelmente só em junho, julho aí para provavelmente ter a porra de um corte de juros. Outra coisa bem interessante, né, que talvez foi a notícia da semana nos States, é que o Papa agora é americano, né? Inclusive a música voltou a bombar aí, Papa americano, por conta disso aqui. Ninguém esperava essa porra. Inclusive o Donald Trump parabenizou o Papa. Ficou super feliz e ficou muito surpreso.
Aí o que que acontece, né? Quando o Papa foi nomeado e todo mundo viu que era americano, começa a surgir, primeira coisa, várias piadinhas, várias historinhas, inclusive a música, né, do Papa americano. E outra coisa, começa a vir teorias da conspiração, teorias de que o Papa é o anticristo do fim do mundo, que ele vai dominar o planeta. Mano, se eu acredito ou não, eu não vou entrar nesse assunto, mas fica a critério de vocês aí pesquisar, entender sobre o assunto, cada um de acordo com a sua religião e com sua fé aí. Eu, particularmente, né? Vocês sabem como é a opinião, não vou nem falar aqui. E tá tudo certo. Estados Unidos espionando a Groenlândia. Lembra que eu falei com vocês das espionagens? Então, essas espionagens acontecem, rapaziada. Esse negócio de querer saber como é que tá lá. Inclusive, pouco tempo atrás, né? Israel ia atacar o Irã. Só que aí abriram o bico, né? Abriram o bico. Algum espião abriu o bico. Então os caras tirou todo mundo da porra da base. Automaticamente Israel falou, porra, tem alguém caguetando essa porra aqui. Tem alguém abrindo o bico. E aí mandou uma informação falsa. Falou, ó, amanhã, exemplo, amanhã meio-dia a gente vai atacar tal base, né? E aí mandou um caça só pra poder reconhecer o terreno. Não tinha mais ninguém lá. E os caras descobriram quem tava abrindo o bico, que era um espião lá dentro da base americana, entendeu? Então os caras pegou ele e deu merda e abriu um sigilo lá entre esses ataques aí, porra, uma coisa que acontece e que é normal, é porque isso aí não é divulgado, rapaziada. Isso aí fica em oculto, entendeu? Mas acontece muita coisa que a gente não sabe e que a mídia oculta. Tarifa nos States automaticamente ficou em 80% ali sobre a China. Parece, né, que eles chegaram a um consenso. Não terminou a reunião, não chegaram ainda, não foi divulgado porra nenhuma. Mas as tarifas que ele julga ser adequada é 80%. Falando agora exclusivamente da terra dos Tupiniquim, exportações brasileiras para os States, né, começa a subir. Aquilo que a gente já tinha conversado, que as exportações ao redor do mundo tá subindo, não por conta porque a galera quer exportar, mas porque tá todo mundo querendo acelerar a porra do processo. Antes que venha outra tarifação aí, manda essa porra embora pra gente ficar tudo feliz, tudo numa boa, tudo sossegado. Outra coisa, vendas de carne bovina do Brasil para os States. Disparou aí 500% agora em abril, em meio a essa tarifação. E aquilo que eu falo com vocês, rapaziada, o Brasil ele é maravilhoso, pô. O Brasil ele é rico, o Brasil ele tem muita coisa para oferecer pro mundo. O Brasil, a Argentina, alguns países, né, alguns da América do Sul, Argentina, Brasil ali, pode ajudar. Só que o que fode esses dois países, tanto a Argentina quanto o Brasil, são os governantes, mano. A Argentina agora tá com a porra de inflação de 30%, a galera tá feliz. Aí você fala, porra, 30%? É, 30%, isso é algo bom. Como assim? Por quê? Lá os caras estavam fodidos com inflação de 200%, né? 100%. Aí chegou Milei, começou a baixar aí, estamos agora em 30%. Milei faz cagada também, a gente sabe disso. Inclusive o negócio que ele fez lá com as criptomoedas cagou o pau, fez merda. Mas em compensação é o cara que tá dando gás ali para tentar colocar as coisas no eixo. Tá lutando também contra algumas ideologias, né? Aqueles partidos de esquerda querendo voltar a dominar a Argentina e faz manifestação. Porra, é muita coisa que acontece. Vocês bem sabem o que é que acontece quando um político de direita ou um político conservador assume o poder. O que é que acontece, né? Muita merda. Então é o que ele tá enfrentando lá ultimamente. E nós aqui no Brasil, se o governo não fizer cagada, se o governo ficar calado, não atrapalhar nosso rolê, tem grande chance da gente ser feliz aí, Merry Christian. O Haddad com a B3 aí lançou um sistema que automatiza a declaração de imposto de renda. Isso aí é muito bom, né? Você sabe que declaração de imposto de renda é um trabalho do caralho pra você fazer, é reunir documento, porra, mano. É algo cansativo, né? Que você tá querendo pagar pela renda que você tá tendo e ainda assim você tem muito trabalho para conseguir essa porra. E o governo sabe quanto você tá devendo, mas ele não quer dizer porque você que tem que dizer, mas ele sabe. E se você dizer que não tá devendo nada, ele vai dizer, você tá devendo. Eu devo quanto? Se foda, pesquisa aí, eu quero um documento. Mas que documento? Pesquisa aí, eu quero um documento. Então é um problema da porra que tem para declarar esse imposto. E vocês bem sabem, o problema é que esses impostos aí, que a declaração pode gerar no seu CPF, isso pode acabar gerando problemas no futuro, e esses problemas só vão aparecer lá em fevereiro, março, né, quando aparecer ali a próxima declaração e você não declarou, você fez merda ali, é que os caras vão estar te cobrando, você tem que pagar uma multa ou cancelar por seu CPF aí por enquanto, né, bloquear por um tempinho. É muita merda, rapaziada, e quem não fez, se atenta pra isso aí. Hoje, tô com dificuldade, procura o Gabriel, já falei, Gabriel aí é o nosso parceiro, tá com a gente, vai ajudar vocês, basta você chamar o cara no privado aí, já coloquei o contato deles que ele vai te ajudar. E pra você ter um super desconto, basta você falar o quê? Eu sou um Big. Fala assim, ó, Gabriel, eu sou um Big. Que ele vai saber quem foi que te enviou. E vai dar tudo certo, meus queridos. Falando agora, né, do roubo dos coroa aí. Porra, rapaziada. Essa fraude aí é só merda, né? É um problema grave e tá rolando uma investigação. Ninguém pode acusar ninguém ainda, né? Tem alguns suspeitos e tal, mas ninguém pode acusar ninguém ainda. Mas, né, não podemos negar que os caras meteu mão no dinheiro dos coroa.
E uma coisa muito complicada que eu estou ouvindo falar nas minhas pesquisas aí é que o governo está estudando uma possibilidade de pagar barra devolver, né, o dinheiro dos coroa com o dinheiro do governo. Só que aí fica a pergunta, qual é o dinheiro do governo, irmão? O governo não tem dinheiro, ou seja, o governo vai pagar os caras com o nosso dinheiro. Então quer dizer que nós seremos responsáveis por um rombo que esse filho da puta casou nos coroa. Então é negócio bem complicado, né, rapaziada? É um negócio de maluco da porra. Quer dizer que eu tô aqui trabalhando, dando meu gasto todo dia, tomando meu loja, tomando meu game, me estressando, né? Fazendo um negócio aqui, um acordo ali pra poder seguir minha vida na humildade, né? Sem roubar ninguém. Aí agora os caras chegam e roubam os coroa e a gente tem que pagar, né? Não, vamos fazer uma vaquinha solidária aqui pra gente pagar a porra dos coroa. Infelizmente, né, esse é o Brasil que a gente vive, né, rapaziada? E tá tudo certo, né? Taxa de juros no Brasil pipocou mais uma vez, né? Subiu. Isso aqui já estava precificado, como eu já mostrei para vocês que o mercado precifica as coisas antes. Inclusive, essa alta dos juros aqui foi uma das coisas que fez a nossa bolsa explodir. Mas pera aí, como que uma alta de juros fez a bolsa subir? Rapaziada, pensa comigo. O governo tá aumentando os juros. Pensa comigo, o Copom tá só socando juros. Juros acima de juros, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Até chegar uma hora que ele começou a reduzir. Vamos reduzir a quantidade. Tava 1%, 0,75, agora tá 0,5. Vamos com calma, que a gente vai na maciota. E aí o cara fala assim, ó, futuramente, né, podemos entrar em uma manutenção ou podemos começar a dar uns possíveis cortes pro futuro. Por enquanto, manutenção. Tanto que, se vocês olhar o Boletim Focus, a manutenção tá sendo mantida lá entre 15 e 14,75. Então, o mercado já vê possibilidades do futuro não ter mais aumento de juros. Então, automaticamente, a gente já começa a precificar isso de agora. Aí, no dia seguinte, né, que sai a publicação, o cara, o mercado vai cair porque teve publicação de juros, né? A gente subiu. Não, meu amigo. O mercado subiu pela fala do Copom, pelos que os caras disseram. E outra coisa, vamos ficar esperto na terça-feira, porque tem a ata do Copom. A gente precisa saber qual o tom, como que foi feita essa votação, o que é que os caras estão achando pro futuro. O futuro da nossa economia vai estar nessa ata. Eu sempre falo para vocês, leiam a ata do Copom, porque é importante. São 8 páginas, pô. Tira ali 8 minutos, 5 minutinhos ali do seu dia ali para você fazer essas publicações aí, que vai ser top demais. Só que aqui tem outro detalhe, né? Por mais que o Copom tá socando juros no furico da galera, a inflação não para de subir, rapaziada. A inflação, todo mês aí, nós temos uma alta de juros. E aquilo que eu falei para você na nossa aula, o aumento da taxa de juros é apenas uma das maneiras que o BC tem para poder controlar a porra da inflação. Só que se eu estou usando essa medida há mais de um ano e não está surgindo efeito, será que não está na hora de eu procurar outra medida? De eu utilizar a outra estratégia? Será que não está na hora de eu ver que o problema não está sendo resolvido dessa maneira? Vamos dar uma melhorada aqui na nossa estratégia? Pois é, era o que era para ser feito, o que deveria ser feito, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Está sendo só alta acima de alta. Vou dar um exemplo simples. É como que o cara está tentando encher uma garrafa, sendo que a garrafa tá furada, né? Ou seja, ela nunca vai encher. Sempre vai estar faltando alguma coisa. É o que está acontecendo aí com a nossa Selic e a nossa inflação. É alta acima de alta e infelizmente, né, não mudou. Nada mudou. Como vocês podem ver, as bolsas globais na semana ficaram todo mundo feliz. Todo mundo teve um alívio aí por conta das tarifas, né, que deu uma segurada nas emoções. State e Xing Ling estão negociando aí no final de semana na Suíça. Não acabou ainda essa reunião, mas provavelmente pode ser, né, que os caras venham a chegar em um possível acordo, e com essa possível possibilidade a galera já começou a precificar. É aquilo que eu falo, a bolsa sempre vai precificar as coisas antes de acontecer. Não é na hora, não. É antes. Claro que alguns indicadores são publicados ali e a gente vai ter a precificação na hora, mas a maioria é antes. Aí o cara vê o indicador ali, não sei o que. Calma, filho, calmou, diminui, não é assim não. Vai dar tudo certo. Uma coisa bem interessante aqui, né, que eu vou entrar no assunto agora bastante cauteloso com vocês, né? O nosso Ibov disparou 3%, como eu mostrei para vocês aí no gráfico, que a gente estourou máxima histórica, chegamos ali, e aí já começa as teorias. Será que nós iremos chegar aos 150 mil pontos? Porque na Austrália, a nossa bolsa na Austrália já chegou nos 150 mil pontos. Lembrando que estamos com os juros extremamente alto, com juros elevados. Se por acaso esses juros começar a cair, né, começar a segurar as emoções, sim, tem grande chance do Ibov explodir, tem a possibilidade de ele começar a se divertir. Outra coisa, né, a popularidade do Lula tá caindo. Tá dando merda, tá dando ruim. Se por um acaso aparecer um presidente, né, que tem a possibilidade de ser bom ou de melhorar o nosso governo aqui,
tem grande chance da bolsa continuar subindo. É uma garantia? Não, nada é uma garantia, mas, né, esse cenário existe e isso pode acontecer. Aí fica a pergunta, só as ações, né? São só as ações que vai ajudar a gente a subir? Não, é por isso que a gente precisa da ajuda das ações, a ajuda dos mercados e a ajuda dos indicadores, né? Que esse governo para de fazer cagada para poder impulsionar a nossa bolsa para cima. Só que eu vou alertar vocês o seguinte, o mercado ele é movido por 3 coisitas que eu já falei com vocês, né? Expectativas, notícias e eventos de curto prazo, né? São os indicadores econômicos. Ou seja, qualquer euforia ou qualquer incerteza pode causar uma oscilação gigante no mercado. Então, a gente precisa ficar ligado na tendência futura, no que pode acontecer para o futuro, que é esse exemplo aí, bolsa lá em cima, 150 mil, 195 mil, beleza, na direção de longo prazo. Só que uma coisa é você ter noção da direção de longo prazo, outra coisa é você operar day trade no curto prazo. Então, qualquer notícia, qualquer coisa pode gerar um sentimento no mercado e o mercado reagir de maneira diferente, de maneira negativa. Então, mesmo sabendo a direção do mercado, vamos com calma. Lembre-se que você está operando no curto prazo. Lembre-se que você está operando day trade. Então, vamos com cautela. Não precisa se afobar. Eu paguei o bizu para vocês no passado que quando a bolsa chegou 122 mil pontos, eu falei o que, rapaziada? Vou encher a mão no swing trade. 122 mil pontos, vou encher a mão no swing trade. Nem passei calor. Pode ver que depois que ela bateu 122, ela cai um pouquinho, né? Deu aquela sangradinha básica ali. Depois foi solta feliz. Solta feliz. Enchi a mão de swing, falei com vocês. Enchi a mão no BOVA 11. Dei a oportunidade. Falei, ó, quem quiser aí, ó, vamos com calma. Compra a BOVA 11, umas cotações aí e leva pro futuro. Não é pra você ficar rico. É pra você ter uma experiência. É pra você ter aquela, porra, conseguir prever um movimento. Isso é importante, rapaziada. É aos poucos que começa. É assim que a gente vai. Podem voltar essa conversa aí. Eu falei na sala quantas vezes. Compra o Bovinha 11 aí, que isso vai dar boas oportunidades pra gente no futuro. Eu paguei o bizu pra vocês. Então, vamos com calma, né? Vamos na maciota, não precisa agonia. A bolsa vai subir, vai. A minha dica para vocês é, façam a leitura diária. Não vem para cá que a bolsa vai subir 10 mil pontos. Não, pai, vem para cá com a leitura diária. Se o mercado tá dizendo que é para cima, vamos para cima. Se ele diz que é para baixo, vamos para baixo. Outra coisa, uma vez que a bolsa estoura o topo histórico, jornais, informações, notícias, influenciadores, ninguém que falava de bolsa, do nada o cara começa a falar de bolsa, que a gente vai bater 50 mil pontos, né? 150 mil pontos, 190 mil pontos, 200 mil pontos. Só que o cara tá falando baseado no número que ele tá vendo. Isso vai gerar um sentimento de que euforia na galera, vai gerar aquele FOMO, que é o medo de ficar de fora. O cara vai comprar, a bolsa estoura. Quando ela tá lá em cima, que o cara tá achando que vai ficar rico, ela começa a derreter. A realização de lucro. Então vamos com calma, não precisa agonia. Vamos na manha do gato que a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Beleza, meus queridos? Estamos aqui agora na agenda da semana. Super rápido hoje, nosso panorama, né? Bem tranquilo. A gente conseguiu decifrar o que aconteceu na semana e já ficar ligado aí. Nessa semana, nós não temos coisas muito relevantes para acontecer. Os olhares vão ficar atentos para essa questão dos Estados Unidos e da China, para ver se de fato eles vão fechar um acordo ou não. Se isso acontecer, grande chance de impactar nosso mercado mais para cima. Essa semana temos inflação nos Estados Unidos, então muita coisa para a gente ficar esperto, e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Segunda-feira, mercado morto, só tem relatório Focus. É importante esse relatório a partir de agora, como eu falei com vocês, para a gente ter noção da visão da galera para o futuro, para o ano que vem. E aquilo que eu disse, eu repito, vamos monitorar o DIF 26, porque o DIF 26 vai mostrar para a gente quanto que vai estar a nossa Selic em janeiro do ano que vem. Com base nisso, a gente vai se ajustar às expectativas ao longo do ano para, chegando em janeiro, ter precificar essa porra. Então vamos ficar esperto nesse daí. Segunda-feira, dia morto, não tem nada pra gente de relevante, não tem muita coisa, então vamos ficar à mercê dos acontecimentos ao longo do dia. Não sabemos ali o que é que vai rolar, mas é ficar atento no Infomone, nas notícias que vai rolando aí, nas publicações de manchetes aí, que pode sim ou não, né, movimentar o nosso mercado. Terça-feira, mercado bem tranquilo, mas temos IPC nos States. Esse IPC aqui é bem relevante, como você sabe disso. O Fed começa a olhar esse IPC para ter uma possível corte, aumento da taxa de juros no futuro, para confirmar se de fato em junho ou julho vai ter um corte de juros ou não. Precisamos ficar atento e ler a porra da ata do Copom, rapaziada. De manhã ali, vocês sabem disso, eu pego ela, faço um resumo, mando para vocês no grupo. Então leiam a ata do Copom, é importante para a gente ter noção da visão e da perspectiva do BC para o futuro da nossa economia. Então o dia na terça-feira vai ser agitado, principalmente por conta da inflação. O mercado pode seguir uma direção firme na terça-feira, não sei se é para
cima, não sei se é para baixo. Tudo vai depender de como venham os dados de inflação nos Estados Unidos. Uma coisa, né? Lembrando que, como eu falei com vocês, PPI e CPI, a gente vai interpretar da mesma maneira que nós interpretamos aqui no Brasil. Se vem alta é ruim, se vem baixa é bom. Então, ficar esperto aí nessa publicação. Outra coisa, na quarta-feira é um dia bem tranquilo, mas tem crescimento do setor de serviço. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, né? Lembra da nossa aulinha que eu falei com vocês que esses indicadores tem momento para ser interpretado? Lembra que no passado a gente estava esperando esse indicador vir bom. Quando ele vinha bom, a gente vendia. Quando ele vinha ruim, a gente comprava. Lembra disso? Porque naquele momento a nossa bolsa estava sem perspectiva de futuro. Estávamos fodidos e esse crescimento não estava sendo bom nem para a inflação, nem para a taxa de juros. A partir de agora, virou. As coisas mudaram. Então, se por acaso o crescimento do setor de serviço vir bom, nossa bolsa reage de maneira positiva, porque, porra, temos provavelmente um corte de juros e ainda nosso crescimento tá legal, vamos para cima, beleza? É muito importante saber em que momento da economia a gente está, então vamos ficar esperto com isso aí. E é aquilo que eu falei, bolsa sempre olha pro futuro. Estoque de petróleo bruto, que vai acontecer ali por volta das 11 horas na quarta-feira. Na quinta-feira, para mim, é um dia também muito importante, porque vendas no varejo, tanto no Brasil quanto nos States, essas vendas no varejo é importante porque eles estão vendo ali, monitorando como que tá a economia americana, e principalmente com essas tarifações aí, é importante para a gente saber ali, de fato, o que é que vai acontecer. Então vamos ficar atento aí. Pedido de auxílio desemprego, né, que eu já comentei com vocês, que só serve pra gente ali no nosso payroll. Índice de atividade industrial Filadélfia também é importante. E temos o PPI ou IPP, né? Temos o PPI, que é inflação ao produtor na quinta-feira. Também é importante e a depender de como vem a venda no varejo e inflação ao produtor, se vier os dois para o mesmo lado, meu amigo, temos grande chance do mercado seguir uma direção. Para cima ou para baixo, não sabemos. Vamos saber somente na hora da publicação. Ou se por acaso acontecer alguma coisa, né, ao longo do caminho, aí na parte da manhã, né, a semana assim, que venha de fato movimentar o mercado, aí pode mudar isso aqui. Mas, geralmente, se vier os dois para a mesma direção, esqueça tudo. Vamos pegar ali uma boa direção, tanto na terça quanto na quinta-feira, né? Vamos ficar esperto com isso aí. E na sexta-feira não tem nada. Isso aqui tá errado. É o Ípica, que aconteceu na sexta-feira agora que eu não mudei. Isso aqui esqueça. Sexta-feira é uma sexta-feira morta. Não tem nada pra gente. Falando agora de gráfico, falando de índice. Essa aqui foram as nossas marcações da semana, né? Não aconteceu nada. Eu vou fazer as marcações e vou compartilhar com vocês no grupo aqui no Profit. Olhando pelo gráfico diário, aquilo que eu falei com vocês. Nós rompemos, não, ou melhor, rompemos não. Nós violamos, chegamos um pouquinho ali acima do topo histórico, tá vendo? Mas ele não continuou, rapaziada. Rompeu o topo, show, perfeito, mas não continuou. Para mim, ele precisa fazer um possível rompimento, trocar polaridade para seguir o fluxo. Por enquanto, ele rompe o topo e fica nessa baixaria. Se vocês olhar um pouquinho aqui, ó, a história do índice, ela se repete, ó. Ele rompeu o topo anterior no passado, tá vendo? Trabalhou alguns dias ali, fez um pullback, mas não conseguiu dar continuidade no movimento. A mesma coisa pode acontecer aqui, ó. Ele já violou, troca a polaridade, trabalha um pouco e a partir daí começa a voltar. Pode observar que isso aqui acontece, ó, aconteceu aqui, tá vendo? Toda vez que ele rompe um topo histórico, ele volta com sua porra para depois dar continuidade. Vamos ficar esperto com isso aí, porque aí fica todo mundo, meu Deus, né? Vamos ser rico agora. Não, o mercado vai e volta, filho. Não é assim que funciona, não. As coisas acontecem de maneira diferente. Se vocês observarem a média móvel aqui, porra, ele bateu na 9, mas ainda tá distante da 21. Tem um tempinho aqui, ó, que ele não encosta na 21 desde o mês passado. Então é ficar esperto com isso aqui, que ele pode fazer sim uma possível correção para poder depois seguir o movimento, apesar que uma vela interessante partindo da 9, mas se vocês observar esse topinho aqui, ó, observe que por mais que essa vela violou, ela fechou dentro da região. Por mais que essa vela abriu lá em cima aqui, na sexta-feira, ele fechou abaixo da região. Então vamos ficar esperto que pode ser que na segunda-feira o mercado seja travado, um mercado complicado de operar por conta de notícias, né? Não tem nada relevante até o momento, não tem nada que possa movimentar a gente, não tem nada previsto, né? Se é que eu posso dizer assim. Então é ficar esperto com isso aí, na possível correção desse índio vagabundo. Gráfico de 60, ó, ele já conseguiu cruzar aqui a 9 com a 21, porém vocês podem observar o que?
que ele ainda não virou, a 21 ainda não virou, ela continua apontando para cima. Se a gente pegar uma fibuzinha aqui, ó, deste fundo aqui para este topo, nós podemos observar o que? Que perfeitamente, mano, ele bateu duas vezes em 61 e não conseguiu dar continuidade, tá vendo? Bateu uma, bateu duas, lá ele não conseguiu dar continuidade. Pegando aqui uma projeção deste topo para este fundinho aqui, a gente consegue observar o que ele está segurando aqui novamente na região de 61 na parte de baixo, que é 61 dessa pernadinha aqui. Tem espaço para andar até 100% da pernada. Pode ser? Sim, pode ser. Que por incrível que pareça, ele junta aqui, ó, com a troca de polaridade no passado, tá vendo? Ele pode vir aqui, trocar a polaridade e ir embora. Muito tempo também que a média de 50 não é tocada nos 60 minutos, então pode ser que a gente venha aqui, ó, buscar, não tá longe, tá vendo? Estamos falando aqui de míseros 1000 pontos, né? Na média de 50 dos 60. E vamos ver se ele vai buscar essa regiãozinha aqui. A partir daqui ele tá livre para prosperar e, na minha opinião, nós só iremos para cima se... O que é que vai acontecer? A inflação dos Estados Unidos, tanto ao produtor quanto ao consumidor, vier bom. Se por acaso um acordo muito bom ser fechado entre China e Estados Unidos, pode jogar a gente para cima. E se um acordo europeu acontecer, aí sim, grande chance desse mercado ganhar esse topo aí, romper e ir-se embora, né? Adiantar o lado dele aí sem medo de ser feliz. Beleza, meus queridos? Que vocês tenham uma ótima semana, que a gente possa aproveitar e desfrutar dessa semana aí com cautela, sem agonia. Assista a aula lá, a Síndrome do Apostador, para que vocês possam entender um pouquinho o que é que acontece na mentalidade de vocês quando vocês estão operando, beleza? Vamos com calma, né? E eu separei aqui para vocês uma indicação. Como eu falei, toda semana eu vou trazer uma indicação de filme aqui para vocês, ou série, ou livro, ou alguma porra que ajude vocês a entender mais o mercado com facilidade. Porque eu acredito que quando você vê um filme, vê uma série, você se envolve na história ali e consegue entender perfeitamente o que é que está acontecendo. Aproveitando que nós falamos aqui de espionagem, essas coisas, esse filme aqui conta a história, rapaziada, de um jornalista que ele era do New York Times, então ele era dos Estados Unidos, mas estava na União Soviética. Qual era o intuito dele? Qual era a missão? Passar informações, né? Espionar a União Soviética e passar informações para os States. Só que automaticamente ele foi corrompido pelo sistema. Então ele começou a mentir, ele começava a passar informações falsas para os Estados Unidos. E aí aconteceram coisas ao longo do filme aqui que é baseado em fatos reais, conta de fato a história do jornalista. Esse filme está disponível na Apple TV, então quem quiser assistir tá lá, ou então tem ali disponível para você alugar, né, no YouTube. Quem quiser também, já olhei aqui 6 contos, você pode alugar ali para você assistir, mas aí vocês dão um jeito de vocês aí. Qualquer coisa me pergunta aí que eu mando para vocês onde é que tem esse filme aqui. Então é top demais, assistam, né, entendam o assunto, vejam que isso aqui de fato acontece e que é normal. A gente vê isso aqui não só nos Estados Unidos, mas em outros países também bem desenvolvidos. É algo que, porra, mexe muito com o juízo da galera. Beleza, meus queridos? Tamo junto. Vamos com calma essa semana. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Lembrando, terça-feira tem nossa aulinha sobre trade de abertura. Nós iremos desmontar o trade de abertura. Quero que vocês, de fato, dominem esse trade, que tem grandes oportunidades na abertura para você bater a meta ali. É sempre que acontece? Não, mas quando acontece, tem grande chance de você ser feliz. Beleza? Tamo junto, é nóis.